Estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco do nosso programa Mais Saúde, hoje respondendo às perguntas dos nossos telespectadores, que de forma inteligente colocaram questões bastante oportunas sobre pressão alta e ronco, ou seja, a apneia do sono. A apneia obstrutiva do sono. A dona Alexandrina, ela está preocupada sobre tratamento de pressão alta. Doutor Luiz, eu queria saber se tem cura a hipertensão, porque eu tenho apneia, então por causa da apneia eu sou hipertensa. Eu queria saber se um dia vai ter uma cura. Dona Alexandrina, é o seguinte, a apneia do sono, ela precisa realmente ser diagnosticada. Nós já tivemos aqui um programa com o Dr. Marcílio Delmondes, neurologista, especializado em patologias do sono. E a questão da apneia, ela geralmente acontece em pessoas que já têm um certo excesso de peso. Deixa eu só esclarecer uma coisinha para a senhora. A apneia, ou seja, a parada da respiração durante o sono, é uma coisa relativamente frequente. Nós temos isso, todos nós paramos de respirar, só que tem um tempo, 8 a 10 segundos é normal. Quando o indivíduo ultrapassa os 10 segundos, 15, 20, 25, alguns até 30 segundos, aí já é patológico, já é doença. Se a pessoa que está tendo apneia do sono é obesa, a forma de resolver isso é emagrecendo. É preciso emagrecer. Sabe por quê? Porque o nosso organismo, dividindo o tórax do abdômen, tem um músculo chamado diafragma. E esse músculo é responsável por 75% da capacidade respiratória. E o que tem a ver isso com a gordura? É que quando a gente engorda na barriga. E você começa a restringir o movimento do diafragma. E o nosso corpo ele se adapta a toda a situação de adversidade. Então o que acontece? Você começa a ventilar menos. Você está de dia, anda para cá, para lá. Quando chega a noite, nós temos lá no cérebro um centrozinho chamado centro respiratório. E ele responde ao acúmulo de CO2, gás carbônico. E à medida que nós vamos ventilando menos, aqueles indivíduos bem obesos, barrigudos, eles não ventilam adequadamente, eles vão precisando cada vez mais do gás carbônico, que é o estimulante do centro respiratório. E vai acumulando e o centro respiratório vai ficando meio hibernado, ou seja, sonolento. E quando a gente dorme, isso fica pior. Isso faz com que a pessoa precise de um nível elevado de gás carbônico. Se aquele nível não chega naquele patamar, ele para de respirar. E esse parar de respirar está acumulando CO2, gás carbônico. Então, quando ele chega lá em cima, aí ele começa a respirar rápido e ele ronca. Né? E aqui, a pergunta da dona Luísa é exatamente para o marido que ronca e estremece a casa, como ela disse. Doutor Luiz Ovando, eu queria saber que meu marido é hipertenso e ele ronca muito de noite e sai do fôlego dele, que chega à cama, chega e estremece. Eu queria saber se é pela pressão alta que ele sente esse sintoma. Porque ele está parando de respirar. Então, dona Luísa, tem que dar pouca comida para ele, fazer exercício. Claro que antes tem que fazer uma avaliação, para não sair fazendo exercício a esmo aí, às vezes sem condição, né? Então é importante ele fazer uma avaliação médica, ver se ele tem condição de começar a caminhar, e a senhora que gerencia a casa aí diminui a quantidade de comida que põe na mesa, porque tem que ser, se não perder peso, não reduz. E claro, se as coisas começam a piorar muito, todas as vezes que o indivíduo para de respirar, e aqui para a dona Alexandrina e para a dona Luísa, para de respirar, falta oxigênio no cérebro. E as células nervosas
da córtex, do cérebro, são muito sensíveis à falta de oxigênio, então elas vão morrendo. Então as pessoas começam a ficar predispostas a doenças degenerativas do cérebro, que nada mais são do que nos nossos dias a questão do Alzheimer, ou seja, um comprometimento da função cognitiva, capacidade de memória, de raciocínio, de integração, de fatos, de perspicácia, a pessoa vai ficando desligada. E o que é mais marcante é a questão da memória, e isso tudo está relacionado à questão da respiração. Então vocês podem observar que é possível resolver o problema. A dona Alexandrina quer saber se tem cura. A cura é exercício, é perder peso. Não é? E o caso do esposo da dona Luísa é emagrecer também. E, consequentemente, emagrecendo, aí ele vai ficar com a pressão mais baixa e a chance de roncar vai diminuir pelo emagrecimento, não pela redução da pressão. Agora, por que sobe a pressão? É porque o indivíduo para de respirar e para o oxigênio. Então, falta alguma coisa. Faltando alguma coisa, isso chama-se estresse. E pelo estresse, a descarga de adrenalina é muito grande. E sendo grande a descarga de adrenalina, a pressão arterial sobe. E dificulta, inclusive, a circulação cerebral. E menos sensibilidade do centro respiratório ao CO2. E mais parada de respiração e mais ronco, e a senhora não vai conseguir dormir. Então tem que pegar esse marido e falar para ele, ó, vamos entrar na linha, vamos fazer que eu vou te ajudar. Diminuir a alimentação, faz a avaliação, faz o exercício, não vá fazer exercício de qualquer jeito. É preciso saber, não tem que estar aí jogando futebol, correndo, é caminhada para começar, diminuir a ingesta de alimentos, evitar os excessos, se bebe, diminuir, porque isso também relaxa a musculatura e aí faz roncar mais. Quando for para dormir melhor, não deixa beber, porque essa é a forma pela qual nós conseguimos reduzir a apneia do sono. No caso, naturalmente, o esposo da dona Luísa e a dona Alexandrina, que fala que está procurando uma forma de cura da questão da apneia. Exercite-se, dona Alexandrina, e a dona Luísa cuida do esposo para que, na verdade, essas coisas possam melhorar. É importante nós atentarmos para isso, porque vocês veem que todas essas questões deste programa hoje, elas estão relacionadas única e exclusivamente ao aumento da pressão. Quer dizer, aquilo que nós comentamos lá no início com resposta para a dona Guacira e depois para o Daniel, preocupado com a morte dos jovens, quer dizer, a causa da pressão é exatamente a tensão, o estresse. O indivíduo come muito. E aí o esposo da dona Luísa acabou, inclusive, aumentando de peso e ronca muito. E aí incomoda ela, naturalmente. Quem que vai dormir do lado de alguém que ronca muito? E o ronco está significando dificuldades do funcionamento do sistema nervoso em relação ao controle da respiração. E a dona Alexandrina, claro que ela pode, inclusive, perdendo peso, conseguir conciliar todas essas coisas e controlar bem a sua pressão. Agora eu digo para todos vocês que estão tomando o remédio, não pare o remédio. Continue fazendo aquilo que é preciso fazer, mas não deixe de tomar o remédio da pressão, porque isso é garantia de saúde e de segurança. Depois que emagrecer, aí é outra história, junto com o médico você pode fazer isso. Mas eu agradeço a atenção de vocês, agradeço as perguntas, continue participando do nosso programa e privilegie o nosso programa Mais Saúde, mandando questões para que nós possamos enriquecê-lo e assim informar adequadamente a vocês. Muito obrigado.